Hello guys, how are you? Aqui é o Teacher Arthur, da Unidade de Santana, e hoje a gente vai começar o nosso workshop, certo? De férias, que delícia! E nós vamos hoje pegar esse tema do seguinte: aprendendo inglês com música, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte: normalmente a gente fala, nossa, quero pegar inglês, quero estudar, né, começar a estudar com a gente aqui, principalmente na Evolutime, que é super legal. Só que muitas vezes a gente tem uma parte de fora que a gente quer começar, por exemplo, a escutar vendo uns filmes, vendo umas séries e também escutando música. Só que, né, tem alguns detalhes que são importantes a gente citar, que é legal pra gente colocar assim, e eu vou ajudar com vocês hoje sobre o tema específico que é música, né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai conseguir aprender a como lidar melhor, como ter uma melhor eficiência, principalmente, né? Aprendendo com música, tá? Vamos lá. E como que eu consigo fazer isso, né? Onde eu começo? O que eu faço? É só escutar música, né? Então, o que eu consigo fazer? Como que eu posso fazer? Vamos lá. O seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer é atenção na letra, certo? Então, assim, claro, quando a gente escuta a música, é legal escutar os sons, escutar algumas guitarras, escutar uns batidão, mas a principal coisa que a gente precisa é escutar a própria letra em si, né? Então, claro, quando você pega uma música que tem um vocal bem claro, né, que tem a pessoa cantando bem claro, é a melhor coisa. Só que independente da música que você pegue, tem algumas notas que eu coloquei aqui e aí é legal pra gente comentar. Primeira coisa, né? Quando a gente presta atenção na letra, a gente precisa ver o nosso vocabulário em si. Você começando ou você já mais avançado, não importa, você vai ter sempre um aumento de vocabulário, que nem no primeiro ponto, né? No qual eu consigo sempre, assim, se você presta atenção na letra, tem uma palavra que você não conhece. Tem alguma coisa que você fala, putz, não sei o que é isso daqui, não sei o que é essa palavrinha, não sei o que é essa palavra enorme. E é sempre legal a gente pegar e anotar elas, ou então até mesmo no momento você consegue pesquisar nelas. Claro, para pra pensar aqui comigo, hoje em dia a gente não precisa nem anotar e pesquisar no dicionário, é só você apertar o botãozinho lá do meio, acionar o seu Google, acionar a sua Siri, que você consegue perguntar para ela o que é aquela palavra, a definição daquela palavra. É sempre muito importante para que você entenda palavras que você olhou e falou assim, putz, eu quero muito saber o que é aquilo, ou eu acho que aquilo ali, se eu entender isso, eu consigo entender a frase. Então, normalmente são essas palavras que a gente foca, né? E falando uma coisa um pouco mais técnica, a gente foca bastante em substantivos, né? Ou seja, tudo que dá o nome. Então, se você focar em coisas que dão nome, você vai conseguir ter um melhor aumento do seu vocabulário. Você vai saber dar um nome para as coisas no seu querido English, não é verdade? Então, o legal é que com essa parte da letra você consegue ter um aumento do vocabulário, tá? Uma segunda coisa que eu coloquei são palavras regionais. O que pode significar isso, certo? Palavras regionais são coisas que já são voltadas dentro do país que você tá, ou às vezes pior, do local que você tá do país. Então, por exemplo, muitas vezes você tá escutando uma música no qual ela é bem fortemente colocada ali, por exemplo, dos Estados Unidos. Então você vai ter muitas palavras que são utilizadas lá, né? Que aí é aquele famoso ponto do você tem uma palavra que está no inglês americano, tem uma palavra que está no inglês britânico. Então são palavras que existem essa diferença, né? Pensa aí como se fosse o português do Brasil, o português de Portugal. Então assim, você tem algumas diferenças aí de palavras das duas línguas, porque as duas não são a mesma coisa, né? E para você pensar do americano contra o britânico, é a mesma coisa, né? É igual a diferença do português de Portugal com o português do Brasil. Pense também que não só existe só o americano contra o britânico, mas você tem o canadense, você tem o australiano, o sul-africano, o jamaicano e
muitos outros. Então, para você ter essa diferença, você tem que entender que vão ter algumas músicas que vão ter palavras específicas disso, certo? Então, você pega músicas que foram feitas por pessoas na Inglaterra, vulgo os Beatles, vamos dizer assim, eles têm algumas expressões que são voltadas para a Inglaterra. Mas você pega normalmente alguma coisa que é, por exemplo, o estilo reggae, né? Você tem coisas que são voltadas para o estilo cultural, tanto quanto idiomático do jamaicano, né? A parte do, até mesmo do Havaí, toda essa seção, né? Que faz esse estilo reggae, que constitui o cultural do reggae, que é isso que é uma coisa legal. Né? Então, assim, não adianta a gente pegar e achar que todo o inglês vai estar tudo bonitinho em todas as músicas. Ele não vai estar assim. Ele vai com certeza estar focado para onde os integrantes vieram, para onde eles são do país, certo? Então, pegou uma música americana, vai escutar coisas que tem palavras focadas no americano. Pegou uma do britânico, vai escutar coisas que estão focadas no britânico. E não uma coisa só. Claro, eles têm coisas em comum. Lembrando que se você vai, por exemplo, para Portugal, você consegue entender algumas certas coisas de lá. E tem outras que não. Se um americano vai para Inglaterra, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar, putz, tem algumas coisas que eu entendo e tem outras que não sai tão bem. E é basicamente isso que a gente tem que entender mais ou menos essa diferenciação de países. Todos eles entendem, porque é um inglês só, mas a graça em si é que cada um tem essa sua especificidade, tem essa coisa única deles, né? E é isso que é a parte legal. Então, lembrando, as palavras regionais são coisas voltadas então para cada país, para cada coisa, né? Vocês vão ver logo mais que eu vou dar uns exemplos legais para vocês. E a próxima coisa, expressões idiomáticas. Então, não só a gente tem palavras específicas que podem vir de um país, a diferença principal que você tem que notar é o americano contra o britânico, né? Contra não, né? Vamos dizer assim, o americano e o britânico, se você analisar, eles são os que mais chamam a atenção nessas diferenciações, né? E as expressões idiomáticas são outra parte. Porque se você for prestar atenção, não só existem diferenças, né, nas palavras em si, uma palavra só, como existem diferenças em expressões. Então, para pensar numa outra forma. Se tem uma expressão que a gente utiliza aqui no Brasil, e aí a gente utiliza as mesmas expressões para falar lá fora, não se pode, né? Nem em Portugal, nem em lugar nenhum. A gente só vai entender essas expressões aqui, que é esse o ponto, né? Então lá eles têm a mesma coisa. Então a expressão em si, uma vez que na América pode ser de uma forma e uma vez na Inglaterra, por exemplo, é de outra forma. Então, o que isso muda pra gente aprender com música, por exemplo? Que muitas vezes você vai estar escutando uns Beatles e aí você vai estar falando, nossa, legal, gostei dessa expressão que ele falou, pra falar assim, nossa, vou falar com aquela moça, vou falar com aquele cara, e aí ele fala de uma certa forma. E aí você fala, poxa, quando eu for para os Estados Unidos, vou falar dessa forma. Muitas vezes eles podem não aceitar ou não ver dessa forma. Eles falam de outro jeito, eles falam de um jeito diferente. Uma coisa interessante, tanto do tópico anterior, que são as palavras regionais, quanto as expressões idiomáticas, é que elas podem variar não só de país para país, mas pega o famoso Estados Unidos, por exemplo. Eles variam de estado para estado. Então, se pegar da ponta esquerda dos Estados Unidos quanto para a direita, né? Você pega Miami, Califórnia, e depois você ir para Washington, por exemplo, ou falar até mesmo de Nova York, você vê que é diferente a linguagem de cada um. E claro, né? Por exemplo, do Texas, né? Do Maine e por aí vai. Então, é muito interessante que não só os sotaques mudam, a forma de se falar muda, como muda o que eles falam em si. São expressões diferentes, mas todas indicam a mesma coisa, certo? Que é a questão da expressão para se dizer algo, tá? Alguns cuidados, a questão de tradução, né? Tradução é uma coisa até relativamente ok,
Porque afinal de contas, né, muitas vezes a gente fala, putz, eu não tô entendendo isso aqui. Você corre direto para português, você vai querer entender o que, que é aquela palavra, para que você consiga ter noção 100% disso, né? Beleza. Só que muitas vezes é legal que você faça o quê? Né? Principalmente você que já tem experiência, se você tá me escutando aí, e você que não tem experiência, também eu convido você a fazer isso. Você vai fazer o seguinte, pega uma música que você gosta, tá? Pega uma eletrônica, pega um rock, pega o que você gostar. Você vai pegar essa sua música e você vai escutar ela. Você vai prestar atenção primeiro no áudio, né? Você vai tentar escutar lá bonitinho. E quando você pegar a letra, você fala, nossa, vou escutar com a letra agora. Não traduz. Faz o seguinte, presta atenção nela primeiro. Identifica as palavras que você conhece, né? E eu ouso mais ainda, numa segunda vez que você estiver escutando, além de você identificar essas palavras, tenta identificar o que que aquela frase, o que que aquele contexto quer dizer. Tenta juntar as palavras que você conheceu e formar a história daquela música, ou formar o que que eles estão querendo falar. É isso que eu vou pedir pra você, ou te dar um desafio quando você estiver escutando sua música, certo? A parte legal é isso. Então, assim, dá pra usar a tradução dessa forma. Agora, você apelar a ela 100% das vezes não é legal, né? Principalmente você que tá no começo, aprendendo bonitinho o seu English. Não é legal pra você pegar e falar, putz, é isso daqui, é isso daqui, isso daqui, é isso daqui. A gente sempre tem que entender que as línguas querem dizer uma coisa só. Então, muitas vezes uma coisa que um americano fala, uma coisa que um britânico fala, uma coisa que um português fala e uma coisa que nós brasileiros falamos, pode representar a mesma coisa, a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso é, você que está no começo, tradução, pega leve. Você que está mais para frente, tenta pegar também sem ela. Só que apertou, não conseguiu, nossa, não dá para entender, tá difícil. Aí você dá uma olhadinha, né? É uma coisa que é interessante. Mas a meta é você sempre largar aos pouquinhos a tradução, ao ponto de que você não precise mais, só em últimos casos, certo? E basicamente é assim que a gente tenta utilizar a tradução de forma eficiente para você aprender. Não esquece, você pode ver o que significa, né? Para você para entender certinho. Mas quando você for pensar, você já tem que pensar que as duas palavras são a mesma coisa, tanto em inglês quanto em português que você aprendeu, tá? Próximo, falsos cognatos, né? Provavelmente vocês podem ter visto isso na escola. Quem tá também aí na escola já pode estar vendo isso. Se não viu, fica tranquilo, eu vou te explicar de forma super de boas. E é o seguinte, falsos cognatos, eles funcionam da seguinte forma. A gente já ouviu dizer daquela questão de falsos amigos, né? O que é aquele falso amigo? É aquele que fala bem de você, é aquele que sempre tá do seu lado quando tá tudo bem. Aí quando tá tudo ruim, quando você precisa de ajuda, ou quando você for ver, a pessoa não é a mesma coisa, né? E principalmente nas suas costas. Fala mal, que horrível, né? Então o que você vai fazer? A gente tem que se livrar desses caras, né? Na vida real. Mas no inglês, a gente tem esses falsos cognatos que significam especificamente o quê? Quase a mesma coisa da vida real. São palavras em que você olha para ela e você fala assim, acho que isso daqui eu acho que isso daqui é isso daqui, porque parece igual no português, e quando você vai ver não é. É totalmente diferente, ou até mesmo pior, é o contrário, né? E uma coisa que você tinha a noção de que poderia ser aquilo, na verdade não é. Então, o que eu quero dizer com falsos cognatos e o aviso de cuidado? Quando você estiver vendo a música bonitinha, se você não tem certeza da palavra, dê uma olhada no que ela pode representar. Dê uma olhada na frase em si, do que ela pode mostrar para você, para fazer com que você veja o que essa frase está querendo representar. E se essa palavra principal você não está conseguindo entender, não está conseguindo ter uma noção do que é ela, dá uma pesquisada, né? Que aí entra a parte de tradução. Então tem umas palavras que você fala, poxa, com essa palavra aqui acho que eu consegui entender a frase. E quando você vai ver, na verdade, a frase em si podia ter um outro significado totalmente diferente, porque aquela palavra não tem aquele significado parecidinho com o português que você entendeu antes, tá? Então, o seguinte,
Para falsos cognatos, pesquisa bem para ver as palavras. Se você vê que tá fácil demais, dá uma olhada, tá? Porque é bom pra gente checar. Se você não tem certeza, checa também o significado para ver se você consegue tirar essa dúvida, deixar 100% de certeza o que é aquilo ali. Né? Porque muitas vezes dessa a gente entende X numa música e na verdade era outra coisa, né? Era Y. E a última coisa sobre a questão de letras, mas que é interessante ver, é o sistema de encaixes de palavras na música. Muitas vezes você está acompanhando lá bonitinho no seu site preferido, a letra lá de musiquinha, e aí você vê que elas estão escritas, as letras estão escritas de uma certa forma, que aí você fala, pô, facinho, né? Vou ler aqui, junto com ele cantando, ele vai cantar bonitinho, certinho até o fim da frase. E não acontece isso. Então o que a gente tem que tomar cuidado é sempre você ver onde que pode começar essa frasezinha com o que pode terminar. Isso é uma dica mais prática para você que tá falando assim, beleza, outra parte foi bem técnica e tudo mais, essa aqui é mais tranquila. É mais para você ter uma ideia da onde que começa o seu, da onde que tá terminando a sua música. Assim você não vai ter problema nenhum de você acompanhar essa letra, né? Porque primeiro a gente precisa acompanhar pra gente conseguir começar a entender, começar a ver como que ele tá cantando, como ele está falando, né? Então esses são um dos bons casos que dá pra gente falar aí de cuidado e atenção a esse comecinho da letra, tá? Ó, passando aqui, ó, expressões idiomáticas e vocabulário. O que acontece? Eu separei uma parte aqui de uma letrinha, talvez vocês vão conhecer, não é? Alguns de vocês podem conhecer. Essa letra fala sobre é dos Beatles, inclusive, desculpa. Hey Jude. E a Hey Jude fala sobre esse menino Jude e é que ele está meio chateado. E aí a gente tenta animar ele com a musiquinha. E o que acontece? Olha que bonitinho que eu separei. Na parte da esquerda você consegue ver ali bonitinho o comecinho. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Né? Então esse primeiro quadradinho que eu separei aqui bonitinho, né, é uma primeira parte da música, né? Basicamente o comecinho dela, né? Ele repete bastante isso sobre a música. E aí é legal que eu quero falar sobre a expressão que está coloridinha, bonitinha aqui, que é no caso o don't make it bad. A gente sabe, ou alguns de vocês podem saber, que a palavra em vermelho, bad, pode significar, por exemplo, mal ou ruim, certo? Até Michael Jackson falava, tinha uma música que ele falava who's bad, né? Falando quem que era mal. Coitado. E o que acontece? Esse mal em si, né, esse bad é referente a isso mesmo, né? Uma pessoa, por exemplo, mal, uma pessoa ruim, ou uma coisa que foi feita que é má, uma coisa que foi feita que é ruim, certo? Então esse bad serve para isso, algo que é mal, algo que é ruim, o contrário de bom, né? Que a gente conhece como good, beleza? E aí o que acontece? A gente tem esse don't make it bad, né? Então, o que é esse don't make it? Você que talvez possa conhecer um pouquinho, você sabe que o make é um fazer, né? Don't make tá no negativo, não fazer, e com esse it, né? Que é isso ou aquilo, então a gente don't make it, não faça isso, né? Don't make it, não faça, não construa isso. E aí, don't make it bad seria meio que assim, não faça isso mal, não faça esta coisa mal, né? Não construa mal. Então, essa expressão fica estranha. O que você vai fazer? Você vai dar uma olhada aqui, ó, ali do ladinho, make it bad, no caso aqui do britânico, é uma expressão bonitona para se sentir ou então ficar mal. Então, quando a pessoa fala assim, make it bad, né, ela tá falando que ela tá se sentindo mal, cara. Ela tá falando que ela tá ficando mal por alguma coisa, né, basicamente que ela tá ficando mal, que ela tá chegando nesse estado de não tá legal. Então, quando ele diz, hey Jude, don't make it bad, é um negativo de se sentir mal. Não se sinta mal, não fica mal. Então os caras chegam pra ele e falam assim, hey cara, se anima, não fica assim. Que é basicamente essa expressão do don't make it bad, tá? A título de curiosidade, quando a gente diz a segunda frase, né, ó, do primeiro quadradinho, take a sad song and make it better. A gente diz que é pra pegar uma música triste e fazê-la ficar melhor, ok? Até aí, ok. Agora vamos lá. No quadro de baixo a gente tem You were made
to go out and get her, certo? Então, nesse primeiro, esse verdinho, eu já separei aqui no quadradinho da direita essa expressão get her, certo? Get her, é isso que a gente está lendo. Ela poderia ser traduzida de uma forma bem simples, que é pegá-la. Na frase em si, se eu traduzisse ela, ficaria assim: você foi feito para sair e pegá-la. Então, assim, como assim pegá-la, sabe? Parece uma caçada? Não. Então a gente pode colocar uma outra forma, que é uma expressão também, que é conquistá-la, tá? Então aqui nessa expressão principalmente, você consegue ver que é uma expressão idiomática, é do inglês isso, não especificamente do britânico, certo? Mas o legal é que você consegue ver que a língua quis dizer, ela quis mostrar para você que não é só existe essa questão de você falar pegá-la, né, no sentido de pegar, capturar, mas que nessa forma no inglês você pode falar sobre conquistar a pessoa que você gosta, no caso a moça que o Jude provavelmente gosta ou gostava, né, conquistá-la no sentido de fazê-la se apaixonar ou, né, fazer com que ela notasse ele. É uma coisa legal isso, certo? E a frase de baixo, the minute you let her under your skin, ou seja, um minuto que você, e aí vem a parte em vermelho, let her under your skin. Dá uma olhada comigo ali no quadradinho da direita. Let her under your skin, em vermelho ali, bonitinho, pode ser deixá-la entrar na sua pele. Dá até uns calafrios pensando. Mas, se você parar para pensar sobre, será que é isso? Um minuto que você deixá-la entrar na sua pele, você, sabe, parece uma coisa de filme de terror? Não. O que a gente quer mostrar? Que ele quer fazer uma outra expressão. Um minuto em que você impressioná-la, certo? Ou seja, esse let her under your skin, deixar ela entrar na sua pele, é uma forma de dizer que ele gostaria de impressioná-la no momento que ele conseguir, né, captar a atenção dessa moça, que é aí que é legal. Então, esses exemplos que eu coloquei aqui, eles são literalmente feitos para que você consiga ver, né, que existe a questão de expressões que você lê e você fala, nossa, mas não fez sentido nenhum que está escrito. Mas se você tentar entender o que ele quer dizer, ou você tentar pesquisar até mesmo, caso você não saiba, caso você não tenha conseguido ver a expressão, sobre a parte que está na música, você pesquisa, dá uma olhadinha, ou então tenta entender como que está no contexto geral da música, e aí você consegue entender a expressão idiomática, tá? Isso que é uma expressão idiomática, é você olhar e você falar, nossa, eu não entendi nada disso, cara, mas a partir do momento em que você vê que ele quer dizer uma outra coisa, aí você entende que é uma expressão, tá? Aqui no português vocês sabem que a gente tem várias coisas que fazem expressões idiomáticas, mas o interessante é você ver que no English eles também têm as deles. É importante a gente sempre lembrar ou captar algumas, né? Esse aqui específico, como a música é britânica, tem algumas que são bem britânicas. Por exemplo, do primeiro quadrinho, né? Que é a Don't Make It Bad, certo? E Letter Under Your Skin é uma coisa que também pode ser americana, né? Normal, assim como o Getter, né? Que são expressões boas que podem ser usadas tanto em uma língua quanto em outra. Ok? Vamos lá. Quanto à questão de pronúncia, como e o que eu posso treinar, certo? Um segundinho para molhar os lábios. Como e o que eu posso treinar? Primeira coisa, repetição. Então, muitas vezes você pode estar na dúvida de, putz, mas eu escuto música direto, eu consigo entender as músicas, mas eu queria melhorar a parte que eu tô falando, né? Eu não consigo melhorar isso. Putz, primeira coisa que eu posso te recomendar, repetição, tá? A repetição faz com que você consiga repetir a parte lá da musiquinha, né? E você consiga pegar uma pronúncia super legal
para que você tenha essas palavras para você e consiga falar essas palavras nessa pronúncia. Quando eu era principalmente mais novo, eu treinava muito assim. Eu escutava as músicas, eu tentava falar junto, eu tentava repetir junto. Uma dica legal que eu tenho para você é o seguinte: caso você não consiga fazer muito bem isso, né? Tenta repetir, mas tenta ler qual palavra que ele está falando, qual palavra que as pessoas estão falando. Então lembra lá da minha dica que eu falei para você de dar uma olhada em como ele está organizado os versos e as estrofes da música, para que você consiga acompanhar desde o começo. Você consegue acompanhar lá bonitinho, desde o comecinho, você pega, faz o quê? Você começa lendo lá bonitinho e vê onde termina e começa cada frase. Se você conseguir, você consegue até organizar na sua ordem para você ver qual parte que ele fala aquilo, que ele fala isso. Você pode fazer uma própria separação sua. Assim que você fez isso, lá da dica lá atrás que eu falei para você, você pode começar a cantar a música, certo? E você consegue repetir bonitinho. Você consegue repetir bonitinho essa parte e consegue pegar a pronúncia legal, né? Isso que é uma coisa boa de você fazer. Uma outra dica que eu posso falar para você é o seguinte: você consegue pegar e falar a letra, principalmente para o pessoal que está um pouco mais avançadinho. Mas se você fala, putz, mas eu sou avançado, você pode fazer isso também. Como é que eu vou falar a letra então? Bom, você não está escutando ele cantando? Você consegue pegar sem a parte cantada e você consegue falar aquela lyric, aquela letra, certo? E você consegue deixar aquilo falado. Isso pode te ajudar bastante na sessão de conversação. Isso que é uma coisa legal, tá? Então, são duas coisas que dá pra você fazer. Dá pra você cantar, ou se você não quiser, não conseguir, né? Ou falar, nossa senhora, eu dou uma desafinada, meio complicada. Então você pode pegar e você pode falar a letra. Uma dica complementar a isso é que o próprio Google, hoje em dia, ele tem até o tradutor dele lá, tudo mais bonitinho, mas uma função muito boa do Google, que não falha, abre aspas, né? Eles estão melhorando cada vez mais, está muito melhor do que antigamente, por exemplo, é a questão de você pedir para ele falar. Então, muitas vezes você pode colocar o verso que você está lendo, a estrofe que você está lendo da parte da música, e você pode colocar para o Google falar. Detalhe que ele também consegue ensinar você a falar, que bem, não é bem ensinar a falar, mas ele deixa mais devagar para você a forma que você colocou ali bonitinho. E aí o legal disso é que você consegue pegar de uma forma mais devagar do que o ritmo da música. Por exemplo, se a música for rápida, é que você consegue pegar essa palavra, né, de uma forma diferente e falada por uma outra voz, tá? Interessante também que músicas devagar, muitas vezes eles têm notas mais esticadas, então a palavra fica diferente, mais esticada, mas é interessante você ver que se você colocar também na descrição, para ele falar, ele também vai conseguir passar para você como se fala de uma forma não muito lenta e não muito rápida, né? O Google vai conseguir te ajudar com isso, caso você esteja sozinho, né? Você sempre tem os nossos queridos teachers da Evolutime, no qual você consegue tirar suas dúvidas e pedir pra gente, certo? Mas quando você tá sozinho, tá precisando dessa ajuda emergencial, você consegue utilizar também esse speaker do Google, tá? Então, repetição é importante, isso forma você, isso forma o seu vocabulário, sua pronúncia melhor, tá? Então, aquela prática lá de olhar a letra, ver o vocabulário e depois você praticar como que se diz a palavra, como diz aquele verso inteiro, você consegue aumentar muito mais a sua eficiência para aprender inglês, certo? Vamos lá. Palavras muito grandes ou muito diferentes. Eu gosto de brincar que assim, são dois tópicos que a gente vai abordar bastante agora, que eles são até engraçados de se falar, né? Palavras grandes e diferentes e palavras parecidas com a nossa língua. Então, palavras grandes, elas parecem difíceis, mas acredita em mim, elas não são. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Putz, como assim não é difícil? Claro que é, né? Vem aquelas palavras, né? Parece até palavrão às vezes. Eu não consigo falar isso. Cara, a melhor coisa que você pode fazer é o seguinte: muitas vezes por uma palavra ser grandona, ser aquele negócio que você fala, meu,
tão diferente da minha língua, você consegue lembrar dela melhor. Então, além de você conseguir lembrar melhor do que ela significa, o que ela é, você consegue ver que ela também vai estar mais fixada na sua cabeça mais rápido. Então esse é o bônus de palavras grandes. Você vai lembrar que ela é uma palavra enorme. Se você conseguir falar ela bonitinha, você repetir como se fala ela, praticar como que se fala ela, você vai ter mais uma palavra no seu vocabulário, uma palavra totalmente diferente e uma palavra que parece difícil para as outras pessoas e agora você também sabe que não é. Então, isso que é uma coisa legal. Pega, por exemplo, entender, né? É uma das primeiras que o pessoal fica meio para trás no começo. Entender, a gente sabe que, ou melhor, podemos saber que no inglês é understand. Quando você vê escrito aqui, você fala, meu, que palavra enorme, que nossa, eu não consigo entender. Mas, se você ver bem, understand. É só você lembrar disso, ó. Vai comigo 3 vezes. Repete aí comigo. Understand. Mais uma. Understand. Mais um. Understand. Olha que legal. Então, se você pega e você sabe que understand é entender, você lembrou de uma palavra enorme e você sabe que essa understand é o entender em si, a palavra que significa entender. E aí você viu como você lembra do som, porque ela é grande, você lembra como ela pode estar escrita, dependendo do caso. Se você for ver numa letra de música ou você escutar, você vai ver que é uma palavra só enorme, então você pode acabar lembrando dos dois. E você vai saber como falar também, porque ela marca, ela é diferente, né? Como ela é maior, ela te chama a atenção. E aí a gente vem pro contrário, né? Então a gente fala, pô, palavras muito parecidas com a nossa língua, ou até mesmo iguais, né? Iguais em termos de escrita, iguais em termos de, por exemplo, como está escrito, ou até mesmo como está falado. Você fala, nossa, é assim, né? Então, assim, palavras muito parecidas ou iguais, elas são as mais difíceis. Por quê? Porque quando você está começando a aprender inglês, você precisa começar a pensar em inglês. A gente precisa começar a exercitar a nossa mente para tentar funcionar nessa língua nova que a gente está aprendendo. Para isso, o que eu vou precisar que você faça? Eu preciso que você lembre das palavras, que nem understand. Lembra de understand? Então você lembra o que é, né? Espero que você lembre, não esquece. Understand é entender. Olha que legal. Então, quando você pega uma palavra muito parecida, você já começa a ficar um pouco mais para trás. Por quê? Porque a palavra parecida, você vai lembrar muito da sua língua principal, que provavelmente é o português brasileiro. Então, quando você pega uma palavra que tem um parecer muito grande, a gente pode confundir. A gente vai querer falar na nossa língua mãe, sendo que na verdade não é, tá? Então é interessante que a gente sempre lembre de palavras que são muito parecidas ou palavras que são iguais. A gente tem que lembrar que são diferentes. A gente está falando uma língua diferente, de uma forma diferente, tá? Então é uma coisa que eu peço para vocês darem uma atenção quanto a isso, tá? Um exemplo que eu acabei de pensar aqui, não muito claro, mas, por exemplo, você conhece a palavra brigadeiro, certo? A gente tem a palavra brigadeiro bonitinho. Lá fora, a gente tem o brigadeiro? Não. É uma coisa especificamente brasileira. Quando um americano, um britânico, vai falar sobre esse doce, como você acha que ele vai falar? Ele vai falar tipo brigadeiro. Não, ele pode falar de um sotaque mais forte. It's brigadeiro. Então você vê que ele força mais o R, né? Força. Ele força mais o R, ele deixa mais forte essa questão do R. Então, tendo um paralelo aí mais ou menos, o que acontece? Quando a gente tem essas palavras que são assim, certo? Eles vão mudar, eles mudam a forma que é pronunciada. Mas assim, eu preciso, teacher, falar, por exemplo, brigadeiro, assim, brigadeiro, né? No caso dessa palavra, não. Você pode falar normal, você faz parte da língua do português, você pode falar brigadeiro, legal? Agora, se você consegue falar de uma forma diferente,
Beleza? Você pode fazer isso também, que chega mais próximo dele, né? Chega mais próximo da pessoa de fora que você pode estar falando. Agora, com palavras que são realmente americanas, que são voltadas né, que são palavras específicas do americano, que não são brasileiras, né, que não é o caso do brigadeiro, a gente tem que falar no sotaque certo, com a acentuação certa, da forma certa, ok? Isso que é uma coisa interessante. Lembra lá atrás que eu falei para vocês sobre falsos cognatos, falsos amigos? A gente tem uma palavra muito legal chamada parents. Parents. Eu vou falar mais uma vez ela, dá uma olhada. Parents. O que você acha que é parents? Eu vou te dar 3 segundos para você pensar. Veja. 1, 2, 3. Parents são pais. Aí você vai me dizer assim, poxa, mas parece parentes. Eu pensei em parentes, familiares, mas na verdade não é, né? Ele é um falso cognato. Então muitas vezes você vai olhar para parents e você vai querer falar parentes. E é aí que tá. É uma palavra muito parecida. Então eu preciso que você entenda que a questão de você falar parents, é importante. Tem que acertar a acentuação, tá? Isso que é uma coisa legal. Vamos lá, para alguns cuidados que a gente pode ter. Licença poética. O que é uma licença poética? Se você manja um pouquinho do português, se você viu isso na escola, você talvez possa lembrar. Se você não lembra, vem com o tio. É o seguinte, licença poética, ela funciona dessa forma. Muitas vezes o músico, né, ele fala de uma forma, ele fala da forma que o coração dele diz, certo? Ou ele quer expressar a vontade dele, ele quer expressar um sentimento, uma emoção, um pensamento que ele teve, ele quer expressar aquilo da forma que ele achar melhor na música, principalmente quando ele quer colocar rimas e afins. E com a licença poética, ele consegue fazer isso de uma forma mais eficiente. Tá, teacher, mas o que é isso então, afinal? Bom, a licença poética nada mais é do que erro de português, erro de pronúncia, erro de português, perdão, erros no inglês, erros no português, erros de pronúncia. Normal. Como assim? Bom, existem algumas palavras ou algumas formas de dizer algumas palavras que são específicas no inglês, assim como específico no português, né? Ou pelo menos vamos colocar aí, por exemplo, a expressão nós vamos ao cinema, certo? We are going to the cinema. Então são duas formas. Se você quiser, você pode fazer uma licença poética numa música, se eu quiser, por exemplo, e a gente fala, nós vai ao cinema. É uma coisa que assim, nossa senhora, é muito errado. Mas você entende e você sabe que na música ele pode fazer isso, porque ele quer passar uma sensação falando assim. No inglês é a mesma coisa. Em vez dele falar assim, we are going to the cinema, ele pode falar, we going to the cinema. Então ele pode esquecer o are, ele pode esquecer esse verbo to be. E aí o que aconteceu então? Ele usou essa licença poética, ele falou de uma forma errada, mas é uma forma que ele quis se expressar para funcionar a música. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? O que eu tiro então de conclusão desse cuidado? Simples, sempre fica atento na gramática, é isso aí. Gramática pode parecer meio chato, mas se você aprender a ordenzinha, como que fala certinho e bonitinho, você entende aonde identificar o erro e não repetir esse erro numa conversa, combinado? Então, ou seja, fica de olho nas suas aulas, fica de olho sempre de quando você tem as frases certas e as frases de forma errada. Tá? Então isso que é legal, a licença poética não vai te pegar se você estiver esperto, principalmente com gramática, combinado? Então, sempre estudem, fica de olho. Próximo, pronúncia divergente. Bom, vamos lá. É o que eu também consegui explicar. Tem vezes em que eles falam de uma forma errada uma palavra, ou eles falam com um acento meio errado, uma forma meio estranha e tudo mais, justamente para caber na música, tá? Muitas vezes você pode ver uma palavra, pega o understand, por exemplo, tem gente que pode cantar understand, como pode cantar understand, né, understand, então fazer de uma forma que fique diferente, aí você fala, tá, mas aí varia da voz do cara, né? Não,
A forma de falar understand é understand, mas muitas vezes ele pode falar de forma diferente, tá? Ou seja, pronúncia divergente é uma coisa que você tem que ficar de olho, tá bom? Fiquem de olho nisso, porque é importante você notar, tá? Vamos lá. E aí a pronúncia? É difícil, né? Porque, por exemplo, você que tá aí comigo e você já manja um pouquinho, ou você já tem mais ou menos um conhecimentozinho do English, você já sabe que você consegue pronunciar algumas coisinhas lá bonitinho, você consegue falar, você entendeu umas dicas. Mas mesmo para você que tá aqui no começo, né, e você quer pega comigo essas pronúncias disso daqui, ó. A gente tem duas colunas que eu separei aqui bonitinho no meio do Bart. Olha que da hora, certo? Bart ali curtindo a musiquinha e no que eu quero te mostrar na coluna da esquerda aqui, ó. Eu posso começar com a primeira palavra, que é cool, certo? São algumas palavras que talvez vocês vão conhecer, certo? Vocês me falem aí se vocês conhecem, inclusive, também. Mas algumas palavras que você pode conhecer daqui e eu vou pedir para vocês tentarem pronunciar comigo. Eu sei. Eu não tô escutando vocês, mas eu vou falar 2 vezes e aí vocês vão comigo e tentam falar, certo? Não vai ser difícil. Essas da esquerda, hein? Então, começando, diz pra mim, ó, estica bem a palavra. Cool. Certo? Mais uma vez. Cool. Nice. Cool, então, significa o quê? Certo? Não vai pensar besteira, hein? Cool é basicamente uma coisa legal, certo? Uma coisa que é da hora. Então, quando você diz cool, né? Então, pô, legal, da hora, né? Ou até mesmo você pode adaptar aí para um de boa, né? Então, quando alguém te pergunta assim, até mesmo um how are you? Você pode falar assim, cool, né? Então, tá aí. Bem legal você utilizar dessa forma. Depois a gente tem um embaixo. Diz pra mim esse. Vamos lá, primeira vez. Remember. Segunda vez. Remember. Ok? Então, remember é o que a gente tem pra lembrar. São duas coisas até. Lembrar e relembrar, certo? Então, lembrar e relembrar fazem parte do remember. O que eu peço pra você é o seguinte. Na próxima, você vai ver que você vai conhecer, principalmente se você conhece alguns memes, é sad. Mais um, sad. Com esses aqui, ou seja, você tem aí a palavra triste, né? Triste, pra baixo, né? Boladão. É uma coisa que você tem pra sad. Agora a gente tem um outro, diz pra mim, down. Mais uma vez, down. Ok, down então é quando a gente diz para baixo ou baixo, certo? Inclusive ela também pode ser uma expressão para você falar que você está para baixo, ou seja, também é uma expressão para triste. Mais uma palavra ali a gente tem então start. Mais uma vez, start. Ok? Start então, ixi, eu até coloquei ela 2 vezes, foi sem querer. Então start, como você pode ver, é para começar alguma coisa, né? Começar, ou então, já 2 vezes, 2 significados, iniciar, beleza? Isso que é uma coisa interessante. E no próximo, você vai conhecer também a palavra you, mais uma vez. You, né, é uma palavra voltada para você, beleza? Então, essas daqui da esquerda são as pronúncias mais fáceis. Agora, vamos tentar as da direita. As da direita, elas são mais complicadinhas. Ou seja, essas daqui tem algumas que são expressões, né? A gente tem 2 palavras e o resto são só expressões. Vai comigo, eu vou fazer isso 3 vezes. Eu vou pedir para você tomar cuidado, beleza? Esse aqui vira até a língua no nó. Então, diz para mim, world. Viu só como vira a língua? World. A última vez. World. World, então, é voltado para mundo. Cuidado, porque você não pode falar word, certo? Você viu como muda o som? Word. Word é quando a gente usa... É aquele programa da Microsoft? Sim, é o programa da Microsoft, que também significa palavra. Nesse caso, world é mundo, com L, certo? Então,
essa tá a maior diferença das duas, tá? E é bem difícil essa, bem confundível. Tem uma galera que pode pegar de cara assim, e tem uma galera que pode demorar pra pegar essa, beleza? Vamos lá, na próxima também vai virar a língua. Você vai falar you'll do. Mais uma vez, you'll do. E agora uma última, you'll do. Essa expressão, ela pode ser duas coisas. Ou fala, você serve, você basta, certo? Ou também pode falar para que você vai fazer alguma coisa. Então, você vai fazer isso, you'll do, certo? Mas aí completaria para, você vai fazer isso, you'll do it, né? Então, isso que é uma coisa legal do you'll do. Só que não pode falar you do. Tem que falar, por exemplo, you'll do. Você viu que tem um L? You'll do. Próximo. Esse aqui vem um B.O. Diz pra mim, little. Mais uma vez, little. Legal? Little você já sabe, ou talvez você conheça, que little é pra pequeno, né? Tem pouco tamanho. Só que o problema vem no britânico, tá? O britânico ele diferencia no americano aqui. Só pra vocês terem o gostinho, que é por isso que eu coloquei ele também. Muitas vezes little é difícil de se dizer. Então você vai falar pra mim em britânico. Diz pra mim, little. Mais uma vez, little. E é isso. Os dois, mesmo com pronúncias diferentes, significam o pequeno, tá bom? Próximo, a gente tem letter. Mais uma vez, letter. São duas palavras para deixar ela, certo? Deixe ela ou deixe ela livre para que faça alguma coisa, certo? O próximo, getter. Mais uma vez, getter. Você viu que o getter apareceu antes, se você lembrar. Então, você tem que ver que o getter é para apunhalar, para pegar, certo? Ou conquistar. Lembra disso? E aí a gente vem para a última, ó. São 3 agora, hein? As duas últimas têm 3 palavras. Vamos lá. Primeira, let it out. Vixe, vamos de novo? Let it out. Última vez. Let it out. Ok? Let it out é para soltar, solta. Por exemplo, solta o ar. Let it out. Certo? E pra gente sugar o ar, puxar o ar. Diz pra mim a última. Let it in. Mais uma vez. Let it in. Então, let it in serve pra você, né, inspirar. E let it out pra você soltar esse ar. Então, tem aí algumas expressões e algumas palavrinhas, umas fáceis e outras difíceis, bem legal aí pra vocês, certo? De resto, por exemplo, a gente tem aí bonitinho, certo? Ó que bonitinho. A gente tem bonitinho, então, a musiquinha que eu coloquei dos Beatles. Então, você pode ver que várias das coisas que eu peguei, né, vem da parte dos Beatles, dessa música em específico. Tá? Você consegue ver algumas partes aqui da lista, da lyric, perdão, da letra. E aí eu gostaria que você desse uma olhada, dá uma olhada nessa letra, certo? Se você quiser pode colocar até aí para você tocar essa música, caso você consiga, né? E você consegue ver pela letrinha aqui bonitinha, que ela é bem tranquila, né? Tem várias palavras que a gente já tratou aqui. Eu tirei da musiquinha para que a gente consiga praticar, certo? E por fim você vê que tem bastante parte que eles cantam do na. Né? Não significa nada, mas é muito bom pra música. E você pode ver que tem várias expressões, por exemplo aqui ó, só nessa página você veio don't make it bad. Lembra lá do começo? A gente tem ó, make it better. Lembra também dessa? A gente tem o letter under your skin, faz parte também daqui, certo? A gente tem esse you aqui nessa linhazinha aqui separada, then you. Então você consegue ver que o you pode não estar com o do, mas ele também aparece aqui bonitinho. A palavra better aparece várias vezes aqui no parênteses, né? Que é sempre para falar que tá melhor, para que as coisas fiquem melhor. E ele ressalta bastante isso, certo? Então, o que é legal é que você consegue ver que tipo, na música nem sempre ele vai utilizar ele vai fazer sentido, ele gosta de repetir. A gente também no português faz isso, certo, galera?
É isso que eu gostaria de mostrar pra vocês, certo? Dê uma escutada nessa musiquinha, tenta praticar com essa daqui. Ela vai ser bem tranquila. Tudo que você viu hoje, você consegue praticar com a musiquinha do Hey Jude. Eu recomendo bastante, certo? É isso, guys. Obrigado mais uma vez. Thank you and see ya.